A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bisso. Irei comentar lição 13, 24 de setembro de 2023, com o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Chegamos ao final desse terceiro trimestre de 2023. Agradeço a atenção de todos e que Deus nos ajude a dar continuidade ao quarto trimestre, que será um tema também muito relevante, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Uma lição maravilhosa que eu espero por você nesse quarto trimestre, findando também esse ano de 2023. Textuário: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. E Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Nesse trimestre, estudamos temas relevantes para os dias atuais. Lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Sabemos que o espírito da Babilônia, o espírito da prostituição, da idolatria, está exercendo uma forte influência na sociedade global em vários setores: religioso, político, econômico, social, na música, na cultura, nas danças, e infelizmente muitos não estão por dentro do assunto e é necessário realmente adquirir conhecimento para não pecar contra o Senhor. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso temos de estar atentos. Foi um trimestre maravilhoso. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. O Karl Marx, século XVIII, teve grande influência na sociedade. Um judeu que se tornou um ateu e que se deixou ser usado pelo inimigo para implantar o marxismo cultural. Deixou vários seguidores e hoje as escolas, universidades, faculdades estão realmente, infelizmente, envolvido com o marxismo cultural, onde eles querem viver uma vida sem regras, sem limites, sem leis, sem Deus, e infelizmente muitos estão caindo nessa cilada. Mas que Deus nos ajude a acordar. A igreja precisa acordar. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão que a igreja tem. Lição 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Lição 5, a desacralização da vida no ventre materno. Infelizmente, o STF está querendo aprovar a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, quer dizer, matar crianças inocentes, indefesas no ventre, se tornar um assassino. E precisamos reivindicar, orar, interceder para que esse mal não venha realmente se instalar em nosso Brasil. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Falamos sobre o homossexualismo, o LGBT. Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Palavra-chave, reino. Esse reino com letra maiúscula. Existem vários reinos, mas existe um rei dos reis que vai governar sobre nossas vidas. Esse reino é o reino de Deus, não esse reino
passageiro, transitório, momentâneo. Mas existe um reino de Deus, um reino eterno preparado para mim e para você. E tome posse desse reino. Venha morar nesse reino. Agora, primeiro, você tem de aceitar a Jesus, se batizar, ter comunhão com Deus, participar da ceia do Senhor e realmente pregar o Evangelho, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, até que Jesus venha. Tópico 1. O reino de Deus no mundo. Parágrafo 1. A encarnação de Cristo. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, Deus enviou Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que foi através da nossa irmã amada, a bem-aventurada Maria, que era virgem nesse momento que Jesus nasceu. Porém, depois que Jesus nasceu, Maria casou com José, teve intimidade, teve filhos. Então, por isso, nós não podemos de forma alguma dizer que Maria é virgem. Ela foi virgem. E só lembrando que Maria morreu e não ressuscitou, aguardando a ressurreição, aguardando a volta de Jesus para ir para o céu. Então, em hipótese alguma, fale com Maria, porque Maria morreu. E Maria gerou o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador do mundo. Maria não é a Salvadora, não. Quem é o Salvador é Jesus. Maria simplesmente foi um instrumento de Deus para realmente concretizar a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso não devemos adorar a Maria, mas sim ao nosso Deus Todo-Poderoso. Parágrafo 2, a mensagem do reino. E parágrafo 3, os valores do reino. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus nasceu, foi batizado. Depois daquela tentação, ele iniciou o ministério dele com a mensagem: arrependei-vos, mudança de comportamento, transformação de vida. Não podemos vir até Jesus, não podemos chegar até Jesus, não podemos chegar ao reino de Deus. No céu não entra pecado. Por isso que Jesus pregou arrependimento, os discípulos pregaram arrependimento, o apóstolo Paulo pregou arrependimento, ou seja, o evangelho é renúncia, é transformação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. No céu não entra pecado. Por isso que Jesus pregava arrependimento. Mas no Sermão da Montanha, acho muito relevante fazer essa leitura, que o próprio Jesus ensinando ali aos seus discípulos e aos demais, aquela multidão, Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, está escrito: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
esse ensinamento é universal. Mas, infelizmente, o espírito da Babilônia, o mundo que nós vivemos, estão pregando uma outra teologia, ensinamentos heréticos, doutrina de demônios, homens amantes de si mesmo, espíritos enganadores, homens que se dizem, mas por avareza, fazendo negócio com a palavra de Deus. E por isso, precisamos estar alicerçados na palavra, amando esta palavra, que é a Bíblia. Porque se não amarmos a Bíblia, nós iremos ser verdadeiramente enganados. Mas eu lhe convido, ame a Bíblia para você ir para o céu. Tópico 2, as bênçãos de uma vida do reino. Parágrafo 1, remissão dos pecados. Parágrafo 2, adotados e herdeiros de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 7, a leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo porque é muito importante fazer a leitura da Bíblia. Porque por mais utilizarmos essa lição, nós temos de estar sempre manuseando a Bíblia. Caro professor, caro aluno, não fique somente com a lição. Fique primeiramente com a Bíblia. A Bíblia é soberana, está acima de tudo e de todos. Versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, mas a cruz de Cristo nos reconciliou novamente com Deus. E foi através de Jesus Cristo, morrendo na cruz, ao terceiro dia ressuscitando, estando diante de Deus Pai, quando nos aproximamos de Deus, Ele realmente perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, faz de nós uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, ao entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, passamos a ser chamados filhos de Deus. Quem não aceita Jesus é criatura, mas quem aceita é filho de Deus. Sendo assim, passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Sendo filho, habitação do Espírito Santo, para realmente continuarmos firmes, perseverando até o fim, para encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tópico 3, os males de uma vida no mundo. Parágrafo 1, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8,43. E no 15 da harpa cristã. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri
e agora me alegre em sua luz. O homem sem Deus, ele é cego. Ele vive uma vida de cegueira espiritual. Mas é necessário eu e você anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, que tem poder de transformar, de tirar toda a cegueira na vida do homem pecador. Tópico 2, filhos da ira e a condenação eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, é um texto muito interessante. E o mundo precisa ouvir essa palavra para que realmente venha tirar a escama, a cegueira espiritual daqueles que vivem este mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, homossexualismo, tatuagem e tantas outras coisas que o homem sem Deus, ele não quer saber dessas regras, dessa lei, porque pensa que é graça, eu posso fazer tudo. Não, não é porque você está na graça que você pode fazer tudo. Aí o texto vai me dizer aqui, ó, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para você herdar o reino de Deus, tudo isso aqui você tem de realmente se arrepender, deixar de fazer e buscar uma vida com Deus, uma vida de transformação espiritual. Mas infelizmente, muitos com o marxismo cultural, com o ateísmo, com o materialismo, querem esquecer essa realidade. Mas depois que morrem, que Deus coloque ele em um bom lugar. Não. Observem. Quem decide o seu destino é você em vida. Você em vida vai decidir. Mas é lamentável, depois que morre, que Deus coloque em um bom lugar. Segure na mão de Deus e vai. E aí vem as heresias. Eu vou encomendar o corpo para Deus, fazer missa de 7, 14, 21 dias. Não tem mais jeito. Se você não decide em vida estar vivendo com Deus, buscando o reino de Deus, depois que você morre, aí só vai ser, infelizmente, sofrimento. Porque o próprio Jesus, ele sinaliza isso em João, capítulo 3, versículo 36. Está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E em João capítulo 3, versículo 18 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu vou repetir. Quem crê nele quem? Em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, se você não busca o reino de Deus, quando você morre, você já está condenado. Condenado ao quê? É uma palavra forte, verdadeira e que tem de ser pregada. Aquele que não crê em Jesus, que não segue o caminho de Cristo, quando morre, já está condenado. E aí é sofrimento eterno. Por isso, é em vida que você tem de decidir qual destino você quer ir. Para o céu ou para a condenação eterna, que vai ter sofrimento, fogo eterno, e que Deus te ajude a realmente tirar toda a cegueira espiritual e buscar realmente o reino de Deus. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno,
mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Neste aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Se você gostou desse trimestre, volte a ver nossos vídeos. Se você não conseguiu assistir todos, eu recomendo que você pare um momento para assistir. E se você está gostando desse canal, achando relevante, se inscreva, comente e compartilhe e nos ajude a divulgar mais a palavra de Deus. Só para lembrar, esse será o nosso 4º trimestre, até os confins da terra. Eu aguardo por você, que Deus abençoe. Se levante para interceder pelo nosso Brasil. Nós precisamos interceder porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Deus derrubou Nabucodonosor. Deus, ele muda, ele transforma, ele age do jeito que ele quer. Por isso, continue intercedendo, orando, consagrando, para que o nosso Brasil não venha fazer parte desses países assassinos de crianças inocentes, no ventre, crianças indefesas. E também não venha legalizar a maconha, que infelizmente o STF, com abuso de autoridade, está querendo mandar no Brasil. Mas nós cremos em um Deus que muda e que escuta a oração daqueles que se dedicam de verdade a buscar ao Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Deus abençoe a tua vida, você que esteve nesse trimestre. Que Deus recompense com toda a sorte de bênção. Que Deus abra portas onde não tem parede para te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus até o próximo trimestre de 2023. Amém? Deus abençoe.